Pessoal, bomba atrás de bomba no governo Lula, tá? Parece que o Banco Central descobriu um rombo de 40 bilhões de reais, tá? Que o Ministério da Fazenda não teria repassado para o Banco Central, ou seja, a dívida do governo Lula pode estar muito maior do que eles realmente anunciam, tá? Isso aí pode trazer indícios de pedalada fiscal e a oposição já está verificando isso e pode trazer um pedido de impeachment para o Lula. Exatamente isso, tá, pessoal? Você vai ver tudo isso nesse vídeo de hoje. Além disso, o Lula recebe mais de 2.300 presentes somente nos 18 meses de mandato dele, né? Então, olha só, mais de 2.300 presentes. Será que é por isso que eles esqueceram essas histórias de joias do Bolsonaro? Você parou para pensar a quantidade de presente, a quantidade de coisas que deveriam ser catalogadas, assim como foi o caso do Bolsonaro? Dá uma olhadinha só. Outra coisa, o Lula acaba criticando aí, né? Na verdade, o judiciário por não ter muitos negros, né? Ele diz que é uma supremacia branca, tá? E o Ministério Público também eleitoral já está averiguando, né, a agressão que aconteceu contra o Pablo Marçal. Se você não lembra, o Datena deu uma cadeirada no Pablo Marçal. E pessoal, tem muito mais, tá? Notícias no dia de hoje. Então já se inscreve no canal, habilita o sininho e já vem comigo aqui. Já vamos direto para as notícias, certo? Primeira notícia de hoje: o senador está otimista com o avanço de processos, né, de impeachment de Moraes. Então aqui a foto do Esperidião Amin, né, um político antigo já. E o que ele fala? Ele diz, pessoal, que está otimista, tá, com o avanço do processo de impeachment contra o Moraes e em entrevista, né, da edição da Oeste aqui, ele diz que o parlamentar afirmou que nunca houve um movimento parecido. E olha que ele já é antigo de política, né, pessoal? Então tem muitos anos aí de política, Esperidião Amin, e ele falou que nunca viu nada parecido, né? Será que dessa vez vai? Creio que estamos caminhando bem, afirmou Amin. Até o momento, há 36 pessoas já que assinaram, né, que abrirão impeachment contra Moraes, tá? 36 senadores, né? Então, tem um número bem alto de senadores. Amin disse ainda que até o final do mês haverá uma mobilização maior no sentido de conseguir assinaturas, né? São 29 senadores que ainda não definiram uma posição sobre o assunto. Pessoal, à medida que vai ganhando força o pedido de impeachment, que mais e mais pessoas vão, né, e o povo também cobra, acredito que vai ficando mais forte o movimento, né? E existe uma maior chance, sim, de acontecer, tá? Ele confia no movimento que apoia o impeachment, né, de Alexandre de Moraes, e de acordo com o parlamentar, ele falou o seguinte: você pode derrotar a mim ou qualquer outra pessoa, mas é impossível derrotar esse movimento, tá? Então, olha aí, Esperidião Amin, né, um político já antigo e muito experiente aí, lá em Brasília, tá? Falando um pouquinho aqui dos processos de impeachment, né? O rito do impeachment de um ministro do STF é semelhante ao do presidente da República, mas nunca aconteceu antes, né? Somente de presidente da República, tá? Caso o processo contra Alexandre de Moraes seja aberto, seria uma situação inédita no país, pois o Congresso nunca destituiu um ministro da Suprema Corte, tá? No entanto, há diferença nos processos de impeachment. No caso de presidentes, o líder da Câmara de Deputados, né, é quem aceita o pedido. Já no caso de ministro do STF, quem inicia o processo é o presidente do Senado, famoso Pacheco, né, que está sentado ainda em cima do processo. Lá diz que os advogados estão analisando. Por enquanto, nenhuma novidade nesse processo, tá, pessoal? Vamos para a segunda notícia aqui do dia. Rombo nas contas do governo é 40 bi superior ao valor divulgado pela Fazenda, aponta o Banco Central. Pessoal, isso aqui é muito grave mesmo, porque é um rombo que
aparentemente foi mascarado, tá? Ou seja, não apareceu e o Banco Central que descobriu o furo da bala, tá? Então vamos ver o que diz essa matéria aqui. A desoneração da folha de pagamentos, aprovada pelo Congresso, acirra divergências entre Banco Central e Ministério. Então, pessoal, o que ele fala aqui, né, que o roubo nas contas do governo é 40 bilhões de reais. Não é milhões, pessoal, é bilhões, tá? Então, diz que é 40 bi superior ao divulgado pelo Ministério da Fazenda do Fernando Haddad, né? Por que ele informou errado esses números, tá? O projeto de desoneração da folha, né, de pagamentos, que teve aprovação no Congresso e apoio do governo, acentua divergências entre a instituição e a pasta, né, sobre o déficit fiscal. O que fala aqui, pessoal? O texto, né, da desoneração, que aguarda a sanção do Lula, permite que o Tesouro Nacional contabilize receita primária, valores esquecidos em contas, né, em instituições financeiras. Lembra lá que eles aprovaram 8,6 bi do dinheiro esquecido no caixa do banco lá, que deveria ser pago às pessoas e não foi, e o governo já está de olho para usar esse dinheiro? Pois é, mas o Banco Central não considera esse valor no cálculo do resultado primário em função atribuída ao banco pelo arcabouço fiscal, tá? Então, o Banco Central e o Tesouro sempre utilizaram metodologias diferentes para calcular o resultado primário. No entanto, essa diferença, que antes era pequena, agora está em cerca de 40 bilhões de reais, tá? Corrigindo pela inflação, o valor chega a 41,1 bi, pessoal. A maior já registrada, né? Informou o jornal Folha de São Paulo, tá? Então, muito preocupante. Grande parte dessa divergência se deve aos 26 bi deixados por trabalhadores nas contas do PIS/PASEP, né, incorporado pelo Tesouro, em setembro do ano passado. Na ocasião, o governo contabilizou essa quantia no resultado primário. Isso aí acabou ainda melhorando os dados fiscais de 2023, tá? Mesmo assim, não foi suficiente. A gente vê aqui que o Banco Central não contabilizou esses valores como receita primária, né? Então, a discrepância, pelo que diz aqui, também inclui 8 bi de ajuste metodológico referente às compensações do Estado. Pessoal, então, é um grande problema esses 40 bilhões, tá? Da forma como foi passada, o Ministério da Fazenda não noticiou esse rombo de 40 bi, tá? Além do rombo já conhecido. Então, a oposição já está estudando uma forma aí de verificar se isso aí foi uma pedalada fiscal ou não, tá? Então, se foi pedalada fiscal, muito provavelmente a gente vai ter um novo processo de impeachment aí contra o Lula nas próximas semanas, tá? Então vamos ver o que acontece. Fica ligado, se inscreve no canal, que eu trago sempre as notícias em primeira mão. Segunda notícia aqui, pessoal, na verdade, terceira notícia, o Lula recebeu 2.300 presentes nos primeiros 18 meses do terceiro mandato dele. Olha isso. Entre os itens estão esculturas, obra de arte, um violão usado pela banda Coldplay e um relógio de mesa dos Emirados Árabes. Pessoal, 2.300 presentes são muitos presentes. Com certeza o valor desses presentes somados passariam e muito o das tal joias lá do Bolsonaro, né? Então, para dar uma olhada, aí me diz aí o que você acha. O presidente Lula recebeu 2.300 presentes nos primeiros 18 meses do seu governo, né? Os itens ainda vieram de países estrangeiros, governos estrangeiros, artistas famosos e cidadãos comuns, né? Então, entre os presentes, desde canetas a esculturas, obra de arte, violão, né? Dado pelo músico Chris Martin da banda Coldplay, tá? E também presentes dos países árabes, que foi o que o Bolsonaro recebeu, né? Os mesmos que deram joias, fala aqui, ó, que se tornaram alvo de investigação. O governo atual alega que os presentes não são luxuosos e que estão sendo incorporados ao patrimônio público.
A lista dos presentes recebidos por Lula foi obtida via Lei de Acesso à Informação e divide-se em acervo bibliográfico, em que inclui livros, periódicos, folhetos e acervo museológico com os demais itens. Assim como Bolsonaro, o Lula também recebeu um relógio de mesa dos Emirados Árabes, né? O relógio de Bolsonaro, cravejado de diamantes, foi incorporado ao acervo pessoal e o governo Lula afirma que o relógio recebido não tem características luxuosas. Olha só, pessoal, você acredita mesmo que o relógio dado por sheiks árabes lá seria alguma coisa simples? É difícil acreditar, né? Então tá, os presentes oferecidos pelo governo dos Emirados Árabes foram registrados logo que chegaram à presidência da República e se encontram sob a responsabilidade da Diretoria de Documentação Histórica. Relógio de mesa não é cravejado de diamantes ou de pedras preciosas, portanto, em nada se assemelha aos presentes recebidos pela gestão anterior. Relógio de mesa, inclusive, está pré-selecionado para ser incorporado ao patrimônio público. Tá? Então aí um pouquinho dos presentes que o Lula recebeu, né? 2.300 presentes, né? É muito presente. Me diz aí o que você acha nos comentários. Próxima notícia aqui, Lula, que nomeou poucos negros, né? Ele critica a supremacia branca no judiciário. Aí a gente fala, né, pessoal, 2 pesos, 2 medidas, né? O Lula fica criticando aqui o Poder Judiciário, porém, ele não faz a parte dele também, né? E vamos lá, então o petista foi a posse do Herman Benjamin na presidência do STJ, né? E ele foi nomeado por Lula em 2006, tá? Diz aqui em matéria que ele é uma pessoa branca, para ocupar uma das 33 cadeiras. O que ele fala aqui? Esses dias fui aposto um ministro no tribunal, era uma supremacia branca que não tem nada a ver com a realidade brasileira. Não tem nada a ver. Eu dizia que não vi nenhum aluno do ProUni naquela posse. Não vi nenhum aluno do FIES. Parecia que era outro mundo. Então, quando venho aqui e vejo que o Brasil está representado na questão do gênero, na questão racial, fico com orgulho, porque Itamaraty é um centro de excelência, disse Lula. No primeiro governo, Lula entrou para a história ao indicar Joaquim Barbosa para o STF, né? Antes dele, somente um negro havia ocupado a posição. No governo atual, Lula não indicou nenhum negro para ser titular do Tribunal Superior, às exceções da ministra Edilene Lobo, Vera Lúcia Araújo, escolhidas ministras substitutas do TSE. Para 2 vagas ainda, né, do TSE, o Lula optou por André Ramos e Floriano, né? 2 cadeiras da STF foram por Flávio Dino e Cristiano Zanin, né? Nenhum dos 4 é negro. Então, é fácil criticar quando a pessoa não faz ela mesma o que ela está falando, né? Vamos lá, nova notícia aqui. Francês acusa presidente da Comissão Europeia de governança questionável e renuncia ao cargo. Tá? Então, pessoal, o Breton é conhecido por seus confrontos também com o Elon Musk, né? Imagina, Elon Musk está super falado nos tempos atuais, né? Então, vamos ver o que ele fala aqui nessa matéria. Comissário da Comissão Europeia para Assuntos Internos da França, né, o Thierry Breton, renunciou ao cargo na segunda-feira passada, tá? Ele anunciou a demissão em um comunicado. Ele afirmou que a presidente da comissão, a Ursula von der Leyen, né, havia pedido à França para retirar seu nome em troca de um cargo mais influente, né? Então, pessoal, diante desses últimos acontecimentos, ele fala aqui mais um testemunho da governança questionável, tenho que concluir que não posso mais exercer minhas funções no colégio, ele afirmou, né? O Breton ele foi substituído pelo ministro das Relações Exteriores, né, Stéphane Séjourné, como candidato de seu país para a próxima diretoria. Tá? Nessa semana, a Ursula von der Leyen anunciará quem fará parte da sua nova equipe pelos próximos 5 anos. Tá? Pelo que diz aqui, pessoal,
Esse Thierry Breton, tá? Ele era um dos membros mais proeminentes aí da Comissão Europeia e é conhecido pelos conflitos com o Elon Musk em projetos de regulamentação das Big Techs na Europa. Pessoal, o que acontece aqui no Brasil, de certa forma, acontece lá também, tá? Existe uma briga, porque o governo, de uma forma ou de outra, ele quer censurar, né? Quer controlar, né? O que a pessoa pode falar, pensar e por aí vai. E não é diferente na Europa, tá? E por isso que existe essa briga com o Elon Musk lá também. Bom, agora a gente tem aqui uma notícia aqui de última hora. O Ministério Público Eleitoral vai apurar a agressão de Datena contra Marçal. Se você viu o nosso vídeo do canal aqui, rolou uma pancadaria no final do debate lá na TV Cultura, onde o Datena agrediu o Pablo Marçal, dando uma cadeirada nele. O que aconteceu aqui agora, nos desdobramentos? O Procurador-Geral do Estado diz que tomará as medidas cabíveis para garantir a lisura no pleito e reprimir a falta de civilidade de candidatos. Tá? Então, o Ministério Público Eleitoral abriu segunda-feira uma investigação para apurar a agressão da Atena, né, contra o Pablo Marçal num debate que aconteceu domingo. O Procurador de Justiça, né, ele emitiu uma nota para afirmar que o Ministério Público tomará as medidas cabíveis para garantir a lisura do pleito, reprimindo comportamentos que colocam em xeque a democracia, valor tão prezado pelos brasileiros, tá? A legislação, pessoal, pelo que fala aqui, agressões verbais ou vias de fatos podem ser enquadradas no artigo 326 da Lei 4.737, tá? Então, a lei fala que, caso de eventual condenação por injuriar alguém, o candidato pode ser condenado a 6 meses de detenção ou pagamento de multa, tá? O Procurador-Geral finaliza aí dizendo que desperdiçou-se assim a oportunidade de debater ideias e esclarecer os mais de 9 milhões de eleitores que irão às urnas no dia 6 de outubro, tá? Então foi isso que ele falou. Aqui uma foto do Pablo Marçal, né? Ele foi parar no hospital, fraturou o tórax, né? Teve uma fratura, tá? Escoriações também na mão. E o Datena, que agrediu ele com uma cadeira, né? Durante uma troca de ofensas. Foi feito isso no domingo, tá? E o Marçal foi para o hospital sírio-libanês. Ele afirmou ainda, o Marçal, que foi vítima de tentativa de homicídio. No boletim de ocorrência consta como crimes lesão corporal e injúria real. O BO foi registrado nos Jardins, tá? E o Datena diz que não se arrepende e que faria o mesmo novamente. Pessoal, aproveita que você chegou até aqui no vídeo, me ajuda aí, se inscreve no canal, habilita o sininho, me conta nos comentários o que você achou. Será que o Marçal mereceu mesmo levar uma cadeirada do Datena, ou será que o Datena que saiu realmente mal nessa história aí, que fez uma agressão totalmente sem sentido, sendo que ele poderia debater, né? Ele estava lá para debater e não para bater, tá bom? Eu vou ficando por aqui, um grande abraço.